Olá, meu irmão, minha irmã, sejam muito bem-vindos ao programa Palavra Viva. A Missão Maria de Nazaré se alegra muito poder entrar na sua casa levando a Palavra de Deus. Vamos iniciar então com a nossa oração pedindo o Espírito Santo de Deus sobre cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. A palavra que o Senhor tem para nós no dia de hoje está em João, no capítulo 12, nos versículos 44 ao 50. Entretanto, Jesus exclamou em alta voz: aquele que crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E aquele que me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz ao mundo, assim todo aquele que crê em mim não ficará nas trevas. Se alguém ouve as minhas palavras e não as guarda, eu não o condenarei, porque não vim para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me despreza e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A palavra que anunciei, essa o julgará no último dia. Em verdade, não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, Ele mesmo me prescreveu o que devo dizer e o que devo ensinar. E sei que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, o que digo segundo me falou o Pai. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, meus irmãos, esta palavra do Evangelho de hoje, o Senhor vem no final aqui do capítulo 12, aquela parte, praticamente o Evangelho de João se divide no meio aqui, exatamente, nós estamos no meio do Evangelho de João, até o capítulo 12, onde mostram todos os sinais realizados por Cristo, né? João escolhe 7 sinais para apontar a manifestação do Filho de Deus e termina com esse discurso. Porém, a partir do capítulo 13, inicia-se a manifestação da paixão e ressurreição do nosso Senhor, que vai até o capítulo 21, encerra então o Evangelho de São João. Portanto, nós estamos aqui bem no centro do seu Evangelho. E aqui Jesus manifesta a sua filiação ao Pai. Ele é o Filho de Deus. Quem me vê, vê o Pai, afirma Jesus. Jesus é de fato a manifestação visível de Deus. É Deus humanado, é Deus encarnado. Portanto, se nós quisermos compreender quem é o Pai, se nós quisermos conhecer a Deus, nós precisamos olhar para Cristo. Ele é a manifestação da pessoa de Deus, né? É a segunda pessoa da Trindade. Jesus aqui, ele se coloca como a luz do mundo. Olha que interessante, ele diz no versículo 45, e aquele que me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz ao mundo, assim todo aquele que crer em mim não ficará nas trevas. Olha que interessante, Jesus como luz do mundo. Jesus enquanto aquele que de fato ilumina a vida daqueles que estão na escuridão. E é curioso porque Jesus por muitas vezes encontrou pessoas cegas, não é verdade? Pessoas que estavam sem enxergar. Nós temos Bartimeu e mais outros tantos exemplos de cegos que encontraram com Cristo ao longo do caminho, que gritaram o seu nome e foram curados por ele, né? São João mesmo diz no final do seu Evangelho que muitas outras coisas Cristo fez que não foram transcritas, que não caberia livros no mundo para poder descrever tudo o que ele fez. Então imagina-se que ele curou ainda muitos e muitos cegos, além daqueles que foram apontados pelo Evangelho. O que é a cegueira? Senão uma realidade de plena escuridão. Quando Jesus então cura o cego, aí nós precisamos entender que Jesus não está mais preocupado aqui com a cura física, né? A cura física é importante, mas mais do que tudo, a cura física é um sinal
do que Deus faz em nós, do que Cristo, com o seu poder, faz, opera em nossos corações. Ou seja, mais do que livrar os cegos da sua cegueira física, Cristo quis ser luz para iluminar, para dar visão de Deus. Então as pessoas estavam como que cegas, não enxergavam, até mesmo o próprio Cristo, estando ali, as pessoas olhavam para ele e não enxergavam a Deus. Mesmo vendo as suas obras, os seus prodígios, aquilo que ele manifestava, não conseguiam enxergar Deus ali, estavam na escuridão. Outro exemplo é o de Paulo. Enquanto Saulo, ainda caminhando para Damasco, perseguindo os cristãos, ele se encontra com Cristo. E ali se depara com uma cegueira, como que escamas sobre os seus olhos. Só depois da oração de Ananias, a intercessão de um cristão batizado, servo de Deus, é que as escamas caem e ele então passa a enxergar. Essa cura que Cristo opera é um sinal da obra que ele realiza dentro de cada um de nós. Quando nós encontramos a Jesus, essa experiência que nós fazemos, a experiência de enxergar a verdade, como que nós estivéssemos no mundo perdidos, em meio à escuridão. E Cristo nos dá a graça de enxergarmos a verdade. Jesus é a luz do mundo. Jesus, então, ele é aquele que, iluminando a nossa mente, o nosso coração, ele nos dá a capacidade de enxergar a Deus. E olha que interessante isso. Mesmo para aqueles que enxergam, nós, por exemplo, conseguimos ver, se eu estou num ambiente totalmente escuro, a minha capacidade de ver é inútil. Inclusive é interessante, tiver alguns filmes, por exemplo, quando às vezes uma pessoa está cega, ele apaga as luzes para se colocar de igual para igual com o adversário, por exemplo. Mas ele fica em vantagem, porque ele já está acostumado com a escuridão. E aquele que enxerga, ele não está acostumado. Então ele se perde, ele não tem tanto o uso dos outros sentidos. Aquele que já está acostumado com a escuridão, ele consegue de alguma forma se mobilizar, se organizar. Às vezes nós somos assim. Estamos tão acostumados com a escuridão, somos tão cegos que utilizamos de outros sentidos para podermos caminhar. E achamos que caminhamos bem, que achamos que não nos faz falta a visão. A experiência com Cristo nos dá a visão espiritual, e quando nos encontramos e nos abrimos para essa graça, que é de enxergarmos a Deus através de Jesus, nós como que temos uma experiência de, meu Deus, como Santo Agostinho teve, tarde te amei, ó beleza, chamando Deus daquilo que há de mais belo, tarde te amei. Então, essa experiência do maravilhamento a partir da visão de Deus em Cristo é somente para aqueles que se permitem deixar as escamas dos olhos caírem, se permitem serem tocados pela luz de Cristo. Então, quando Jesus ele cura os cegos, ele, na verdade, é uma manifestação da cura que ele quer realizar no coração de cada um de nós. Porque, como ele mesmo diz no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, não adianta nada você ir para o céu, ou melhor, você ter a boa vista dos dois olhos, mas você acabaria indo para o inferno. É melhor, diz Cristo, ir para o céu, faltando olho, faltando perna, faltando tudo, mas ir para o céu. Depois receberemos o corpo glorioso. Mas importante aqui é entendermos que os sinais operados por Cristo são manifestação daquilo que ele quer fazer com todos nós. Quando Jesus, por exemplo, cura aquele paralítico que desce do telhado carregado por aqueles outros homens, Jesus, ele perdoa os pecados daquele paralítico primeiro. Ou seja, ele perdoando os pecados, ele lança luz sobre a sua vida, sobre o seu coração. Mas Jesus diz, para que vocês saibam que o Cristo tem o poder de perdoar os pecados, então eu digo, levanta-te e anda. Então essa manifestação da cura física, ela veio depois da cura interior, da visão espiritual. Portanto, a visão espiritual, a luz que entra dentro, ela é mais importante do que a cura do corpo, porque a cura do corpo ela vai passar. Lázaro, por exemplo, ressuscitou, mas depois morreu. Mas a fé que Cristo iluminou no coração de cada um daqueles que testemunharam a experiência da ressurreição de Lázaro foi a grande obra que Cristo quis realizar.
ressuscitar Lázaro, seu amigo, foi uma grande obra, inclusive São João aponta esse milagre. Porém, o que Jesus fez ressuscitar no coração de cada um daqueles que testemunharam foi ainda maior. É a manifestação da luz de Cristo nos corações daqueles que estavam na escuridão. Nós também podemos alcançar essa luz. Nós também podemos alcançar essa graça. Pentecostes, que se aproxima, é de fato também a manifestação da luz. Por isso fogo. O fogo é sinal, fogo ilumina. É sinal que ilumina os nossos corações e nos tira da escuridão, do medo, da indiferença, do pecado. Portanto, meus irmãos, é essa graça que nós precisamos pedir para Jesus todos os dias. Dai-me a visão de Deus. É interessante, um dos apóstolos disse para Jesus, Senhor, deixa-nos ver o Pai e isso nos basta. Se eu não me engano, Filipe que disse, se eu não me engano. E aí Jesus disse, Filipe, mas eu estou contigo há tanto tempo e vocês ainda querem ver o Pai. Ou seja, Jesus é a figura do Pai, a imagem do Pai. É por isso interessante, porque muita gente critica os católicos por terem imagens, não é verdade? Mas isso foi do Antigo Testamento, porque Cristo é a imagem do Pai. Ou seja, Deus Todo-Poderoso, ele se materializa, ele se torna carne visível em Cristo. Então, é a imagem do Pai. Então, a partir de Cristo, nós podemos dizer que estas imagens que nós temos aqui, por exemplo, são sinais que apontam para o absoluto, que também, de alguma forma, nos iluminam. Quando nós rezamos, uma vela acesa, uma imagem perto, isso também nos ajuda na piedade. Portanto, sejamos todos iluminados pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo, que essa luz possa nos envolver por completo. Daqui a pouco a gente vai voltar com mais programa Palavra Viva e eu vou dar continuidade na reflexão do Evangelho, que eu parei só no versículo 45, 46, mas vamos avançar até o versículo 50. Não sai daí. Olá, meu irmão, minha irmã, dias 28 e 29 de maio, nós vamos ter aqui na comunidade Missão Maria de Nazaré uma grande formação sobre teologia do corpo. É o primeiro módulo. Para você que é casado, que é solteiro, que namora, é uma formação muito completa, que trata todos os anseios do coração humano e fala muito sobre o amor humano, sobre os nossos afetos, então você não pode perder. 28 e 29 de maio, na Missão Maria de Nazaré, formação sobre teologia do corpo. É o primeiro módulo. Mais informações, você tem o telefone aqui, você tem o nosso site, as nossas redes sociais. Venha e participe conosco. Seja muito bem-vindo de volta ao programa Palavra Viva. Nós estamos aqui partilhando a palavra que está no Evangelho de São João, no capítulo 12, nos versículos 44 e até os 50. Eu partilhei muito a primeira parte, então o versículo 46, em que Jesus se auto-intitula Luz do Mundo. Ele diz, eu vim como luz do mundo, assim todo aquele que crer em mim não ficará nas trevas, não ficará na escuridão. E refleti bastante sobre essa temática da luz. Mas aí depois Jesus continua, vamos ouvir o que o Senhor fala a partir do versículo 47. Se alguém ouve as minhas palavras e não as guarda, eu não o condenarei. Porque não vim para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me despreza e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A palavra que anunciei, essa o julgará no último dia. Olha que interessante. Jesus primeiro fala, na primeira parte desse evangelho, da luz.
E a luz, ela é um elemento fundamental, é um princípio fundamental para que consigamos enxergar. Ou seja, sem que haja a luz, é impossível a visão. A pessoa pode até ter toda a sua visão perfeitamente constituída, mas se ela está num ambiente totalmente escuro, ela não consegue enxergar nada. Então é um sentido inútil, certo? Jesus então diz, olha, para essa realidade da escuridão, eu sou a luz. Eu dizia que os cegos que Jesus curou foram como que os sinais para a cura da visão espiritual que ele quer realizar na vida de todos, né? Através da fé. Só que Jesus agora fala das palavras, e ele agora fala de um outro sentido. Ele diz, se alguém ouve as minhas palavras. Então olha que interessante. Jesus está falando da audição agora, ele já falou da visão. Agora ele está falando de ouvir as suas palavras. E ele fala depois do julgamento, ou seja, eu não vou condenar, mas as minhas palavras que eu disse, que eu anunciei, essas irão condenar a pessoa, ou seja, aqueles que não querem crer, aqueles que não querem caminhar. Portanto, meus irmãos, é importante nós entendermos essa realidade da palavra de Cristo. A palavra de Cristo que quer alcançar o nosso coração. A palavra de Cristo é como semente lançada no nosso coração para que dê frutos. Frutos de caridade, de boas ações, de conversão. O que nós precisamos entender é que Cristo, além de ser luz, ele também é palavra. Veja, se não houver palavra, não houver som, não faz sentido também nenhuma audição. Né? Da mesma forma que a luz é importante para a visão, o som é importante para a audição. E o som aqui é o som da palavra de Deus. É o som da palavra anunciada por Cristo. Aquilo que Jesus disse em alta voz. Mesmo no comecinho do Evangelho, né, diz que, entretanto, Jesus exclamou em voz alta. Jesus disse em voz alta, ou seja, a voz anunciada por... Jesus não escreveu nada, tudo foi dito, foi anunciado. Depois seus apóstolos que transcreveram tudo. Mas Jesus, ele falou. Então, houve duas realidades em que Jesus exerceu o seu apostolado, né, na sua vida de missão nesse mundo. Foram os milagres, os sinais, os prodígios e o anúncio. E aqui, então, nós temos duas realidades. A realidade da cura, aquilo que o povo viu que Cristo fez, a ressurreição de Lázaro, as curas que Jesus realizou, inclusive, dos cegos. Mas também aquilo que Jesus disse, que Jesus falou. E Jesus fala que haverá um julgamento e que seremos julgados pelas suas palavras. Ou seja, aquilo que ele anunciou. Se nós ouvirmos e não colocarmos em prática, quem vai nos condenar são as palavras de Cristo, que ele mesmo disse para cada um de nós. Portanto, nessa segunda parte da reflexão desse evangelho, nós precisamos agora melhorar a nossa compreensão da palavra de Deus. E para nós católicos, é importante explicarmos uma coisa. Nós não temos como fundamento da nossa fé somente aquilo que está transcrito na palavra de Deus. Né? A sola escritura é um termo próprio dos protestantes. Para nós católicos, nós cremos na palavra, mas também na tradição, que é justamente a mensagem anunciada oralmente, né? Porque, imagino, todos sabem que a palavra de Deus ela foi organizada, né, no tempo de São Jerônimo, foi no século IV. Então você imagina que do século I, né, até o século IV, como que chegou a mensagem até São Jerônimo, até os monges que preservaram, né, os monges copistas que transcreveram a Bíblia e tornaram possível o conhecimento da Sagrada Escritura através da tradição oral. Por isso nós dizemos que nós temos a palavra escrita, mas nós temos também a palavra oral, né, a palavra transmitida oralmente, que nós chamamos de tradição, certo? Então, além da palavra escrita, que é a Sagrada Escritura, e a palavra dita oralmente, que é a tradição, nós temos o magistério da igreja, que é como se fechasse esse triângulo, o triângulo da verdade. Palavra, né,
a tradição e o magistério. O magistério é aquilo justamente que define quais os livros são inspirados, interpretar certas palavras da Sagrada Escritura, para que não haja também uma livre interpretação do texto bíblico, e aí cada um interpreta a seu modo. Não existe uma forma católica de ler a Sagrada Escritura, de ouvir a tradição, de conhecer a Cristo, conhecer a verdade. Portanto, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque não basta ouvir a palavra e tomarmos as nossas próprias interpretações. Nós ouvimos muita coisa. A palavra, às vezes, embora seja a palavra do Evangelho, ela pode ser confusa, interpretada de muitas formas. Está aí o exemplo de várias religiões que surgem todo dia. Por isso é importante ouvir, mas buscar compreender com a igreja. Isso é muito importante. Buscar compreender a Sagrada Escritura com a interpretação dos santos, que foram aqueles que melhor viveram aquilo que Cristo ensinou, né? E depois Jesus continua, para finalizar, né, esse evangelho, versículo 49 e 50. Em verdade, não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, Ele mesmo me prescreveu o que devo dizer e o que devo ensinar. E sei que o meu mandamento é vida eterna. Portanto, o que digo segundo me falou o Pai. Ou seja, Cristo recebe do Pai e transmite para os filhos de Deus, transmite para a igreja. Por isso Jesus faz essa interlocução, ele recebe do Pai e transmite. É importante entendermos que Jesus é Deus, sim, mas ele esvaziou-se de si mesmo, de São Paulo. Ele esvaziou-se da sua condição divina e se fez humano como nós. E também aqui tem toda a humildade de Cristo, né? De alguém que recebe, não vim para ser servido, mas para servir. Portanto, esse anúncio da palavra de Cristo é que nós precisamos alcançar, que nós precisamos receber, que nós somos chamados a amar. Portanto, não é só ver a verdade, ver a manifestação da glória de Deus, olhar para Cristo, mas também ouvir a sua palavra. E poderemos dizer, né, para poder nos alongar aos outros sentidos, né, Cristo também disse para os apóstolos, né, toque as minhas mãos e o meu lado. Né? Então, ou seja, a experiência do tato, do toque da graça, né? Do toque em Cristo. Ou seja, não é só olhar para Cristo, ele não nos chama só ouvir as suas palavras, mas também tocar as suas chagas, tocar o seu lado. Nós também podemos lembrar aqui, por exemplo, do paladar, né? O paladar, de fato, que é o degustar da Eucaristia, do vinho, ele nos chama à mesa, né? Nos chama para comer. Olha que interessante, né? Então, de fato, Jesus ele trabalha todos os nossos sentidos, né? Podemos dizer também do olfato, por que não? Ou seja, desse aroma, é o perfume que é derramado sobre os pés de Cristo, né? Como uma oferta agradável, e ele fica feliz por receber aquela oferta daquela mulher. Ou seja, também esse perfume, né? O incenso, como um incenso que sobe a Deus, né? Como um sacrifício. Portanto, é essa experiência dos sentidos para conhecer a Cristo, né? Para conhecer a Cristo. Quando aquela mulher oferta o perfume, ela diz, é Deus, né? Quando os reis magos ofertam, por exemplo, o incenso, eles estão dizendo, esse bebê é o próprio Deus. Portanto, a experiência dos sentidos nos faz compreender quem é Deus. Aqui no Evangelho, nós, principalmente a visão e aquilo que nós vimos, Cristo como luz, e o que nós ouvimos, Cristo como mensagem. Né? Então, ele, através dos nossos sentidos, nós podemos experimentar, mas principalmente, através dos nossos sentidos internos, através da fé que alimenta o nosso coração na compreensão de quem é Jesus de fato. E é essa experiência de quem é Jesus que nos levará até Deus e que nos fará de fato mudarmos de vida, que irá nos transformar realmente.
conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,32. Portanto, é o conhecimento de Cristo que é verdade, que é caminho, que é vida, é que nós conheceremos o Pai, é que nós iremos buscar a vida eterna que Ele tem reservado para cada um de nós. Vamos fazer uma breve oração, nosso tempo vai terminando. Nós vamos pedir a Nossa Senhora que nos ajude, nos encaminhe, nos leve, como levou o próprio São João, o evangelista de hoje, para estar lá nos pés da cruz, como conduziu a cada um dos apóstolos até Pentecostes para receber a luz de Cristo. Portanto, peçamos a ela a sua intercessão para conhecermos melhor o seu Filho Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito obrigado pela sua presença. Divulgue o programa Palavra Viva para que essa palavra chegue também a outros corações. Deus te abençoe e até a próxima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã, tem um convite muito especial para você. Nos dias 28 e 29 de maio, a Missão Maria de Nazaré vai promover um encontro de formação sobre teologia do corpo do Papa São João Paulo II. É um aprendizado maravilhoso acerca da afetividade, da sexualidade, da família, da vida, um conteúdo de fato muito amplo que o Papa João Paulo II deixou como grande legado do seu pontificado. E nós da Missão Maria de Nazaré teremos organizar um grande encontro, um encontro maravilhoso para você. É o Aprofundamento Amor Fecundo. É dividido em 3 módulos. E o primeiro módulo será então nesse final de semana, nos dias 28 e 29 de maio. Então nós teremos contar com a sua presença nesse primeiro módulo que é chamado de Volta ao Princípio. Faça logo a sua inscrição, não deixe para depois e participe conosco deste encontro de formação humana que pode mudar a sua vida.